Fala, galerinha. Boa noite. É boa noite, né? Eu digo que já são mais de 6, ou quer dizer, 5h30, então é boa tarde ainda. Eu estou dando boa noite, mas é boa tarde ainda para a galera que está chegando. Vamos iniciar nossa aula ao vivo. Enquanto o pessoal está entrando, eu estou ajeitando para a gente poder começar o nosso tema de hoje, o nosso tema do dia. Vamos preparar, o pessoal vai entrando para a gente poder estar iniciando. Deixa eu ver. Vamos entrando, vamos chegando. Vamos começar com o nosso tema de hoje, que é a diferença de calúnia, de difamação e injúria. Vamos chegando para a gente poder entender. Se quiserem tirar dúvidas, se quiserem perguntar, a gente vai falando e a gente vai fazendo a aula o mais descomplicada possível. Eu tive muita gente querendo, me perguntando lá no meu Instagram. Para quem está entrando agora, meu Instagram, Prof. Isabela Leal, meu canal do YouTube, Prof. Isabela Leal. Então, para que vocês já possam também, se quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar, quiser conversar comigo, e tem o meu Telegram também, que é a Bela e a Fera. Lá no meu Instagram, vocês já podem estar clicando lá no link na minha bio, que vocês vão ter todo o direcionamento para o Telegram, para o YouTube, para tudo, tá bom? Então, eu já começo dando essas informações. Boa tarde para a galera. Ronald, que bom ter você aqui na live comigo. Olha, então, a gente vai começar agora a fazer esta diferença. Muita gente perguntava, eu sempre tive problemas. Eu tive muita gente que perguntou para mim, porque eu venho para trazer um tema para vocês de acordo com as perguntas de vocês. Claro que eu sei quem é Ronald, claro que eu sei. Faculdade Batista aqui, bacana. Claro que eu sei. Então, eu sempre faço essa diferença de acordo com as dúvidas de vocês. Vocês pedem, vocês perguntam, vocês... Agora mesmo eu já tive uns 3 temas que o pessoal botou no meu Instagram, já para eu decidir para a próxima live. Lembrando que nós teremos toda sexta-feira, a partir das 17 horas. Hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde, por conta das situações que ocorreram aí pelo Brasil hoje, né? Mas, geralmente, são todas as sextas-feiras, às 17 horas, a gente está aqui pelo canal do YouTube do Portal F3. Então, vamos lá, vamos deixar de muita conversa, vamos àquilo que interessa, que é justamente a diferença entre calúnia, difamação e injúria. Vamos começar. Todos eles, vocês sabem que infração penal, na verdade, é um gênero que se divide em 2 espécies. A gente sabe que a gente tem crime e contravenção penal. A contravenção penal, via de regra, elas estão previstas no Decreto-Lei 3.688 de 41, que é a Lei das Contravenções Penais. De novo, Decreto-Lei 3.688 de 41, que é a Lei das Contravenções Penais. E os crimes estão previstos no Código Penal, na parte especial, ou em leis extravagantes, que são as leis especiais. A parte especial do Código Penal, vocês sabem que ela se inicia a partir do artigo 121 do Código Penal, que é onde a gente tem um crime de homicídio, e a partir desse artigo a gente tem os crimes em espécie. E um dos pontos dos crimes em espécie, com bastante recorrência em provas, né, principalmente a galera que está fazendo aí prova de OAB, galera que está fazendo concursos, é um dos temas que a gente tem bastante recorrência, tanto na primeira quanto na segunda fase, por exemplo, no caso da OAB, é o capítulo exatamente dos crimes contra a honra. Então, é importante a gente falar que a gente tem um título que começa lá no artigo 121, dentro do Código Penal, na parte especial, que é o título dos crimes contra a pessoa, e dentro desses crimes contra a pessoa, a gente tem os capítulos. E esses capítulos, a gente tem aí vários, né, que são crimes contra a vida, crimes contra a integridade física, a gente tem aí crimes contra a liberdade, e dentro deles a gente tem os crimes contra a honra. Então, os crimes contra a honra, nós só temos 3. Quais são eles? Calúnia,
difamação e injúria. Só são esses três. Só que aí, eu não sei se vocês já viram, que isso é muito comum a gente ver, principalmente vizinhos da gente, quando sabe que a gente faz direito, né? Aí vizinho, conhecido, olha falando assim, Isabela, quantas vezes eu já vi isso? Rapaz, eu acho que eu fui caluniada, difamada e injuriada. Vocês já ouviram isso? Aí eu faço, peraí, calma, você foi o quê? Caluniada, difamada e injuriada. Todo mundo já veio assim de vez, né? Porque ninguém sabe exatamente qual é a diferença. A maioria não sabe diferenciar, não sabe fazer de real esta diferença entre calúnia, difamação e injúria. Então, quando você sofre uma fofoquinha aí, porque são os crimes da fofoca, eu costumo brincar que é o crime da fofoca, né? Difamação, calúnia, é a fofoca. Então, quando você sofre uma fofoca, todo mundo já diz logo, fui difamada, né? Fui caluniado, é assim, e nem sabe o que é que está falando. E é isso que a gente vai fazer agora, até porque meu nome é Isabela Leal, aquela que descomplica o direito penal, e você ainda aprende de uma forma, tem que ter a dancinha, muito mais legal. E assim a gente vai iniciando e vamos agora destrinchar um a um esses crimes contra a honra. Vamos lá. Primeiro, a calúnia, ela está prevista lá no artigo 138 do seu Código Penal, enquanto a difamação, logo após, no artigo 139 do Código Penal, e a injúria está no 140 do mesmo dispositivo. Então, nós temos aí artigo 138, calúnia, 139, difamação, e 140, a injúria. É muito comum a gente fazer essa confusão entre os três institutos. E para que isso não ocorra, a gente vai entender agora a partir da leitura de cada um desses artigos. Se você abrir aí, gente, o artigo 138 do Código Penal, você vai ver que lá ele fala assim, ele fala imputar um fato. Vocês já viram isso? Imputação de um fato falso definido como crime. Ele usa essa palavra. Quando ele se refere à imputação de fato definido como crime, pergunta, o que é fato? Fato é acontecimento. Um exemplo de fato, por exemplo, rapaz, você não soube não? Felipe estava lá no supermercado, comprando, olhando, andando, rodando o supermercado todo na sexta-feira, e ele estava ali subtraindo vários pacotes de chiclete. Você não sabia disso, não? Percebam. Só que eu sei que aquilo ali é falso. E aquilo ali é um fato. Fato é uma história. Quando eu estou falando em fato, perceba, para eu ter calúnia, eu preciso ter uma imputação de um fato. E fato é uma historinha. Fato não é uma palavra. É diferente de quando você diz, rapaz, Felipe é ladrão. É diferente. Ou então você fala assim, Felipe, seu ladrão. Né? É diferente. Isso aqui é uma atribuição de adjetivação de uma qualidade negativa dele. Então, para eu ter uma calúnia, eu preciso ter a imputação de um fato. E esse fato tem que ser um fato falso. E tem que ser, além de ser um fato falso, ele tem que ser um fato falso e criminoso. Isso é calúnia. E agora, antes mesmo de eu começar a destrinchar a calúnia, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Antes disso mesmo. Existem dois tipos de honra que são atingidas aqui nesse capítulo dos crimes contra a honra, que daqui a pouco eu volto para a calúnia. Existem dois tipos de honra. Quais são elas? A honra objetiva e a honra subjetiva. Então, existem dois tipos. A calúnia e a difamação, elas atingem a honra objetiva, enquanto a injúria atinge a honra subjetiva. E o que é isso, prof? A honra objetiva e o que é a honra subjetiva? A honra objetiva é aquela que diz respeito à reputação da pessoa. É aquela que diz respeito ao que os outros vão pensar de mim. Isso é honra objetiva. Olha, o que é que os outros estão pensando de mim? Está atingindo ali a minha reputação. Então, isso é honra objetiva. Já a honra subjetiva é aquilo que eu penso de mim, é aquilo que está dentro de mim, aquilo que atinge o meu decoro, aquilo que atinge a minha honra, o que está dentro de mim, o que atinge a minha dignidade. Mini querendo participar. Participação especial da Mini aqui para vocês, né? Então, tira... Juninho, por favor. Juninho, por favor, segura ela aí, abaixa aí, por favor. Eu estou ao vivo aqui com a turma. Pede a ela, por favor, para parar.
Gente, minha cachorrinha, me perdoe, mas não tem jeito, ela sempre quer participar, né? Não tem jeito, ela sempre quer participar, porque o povo aqui tá batendo panela, aqui na rua, e tá a maior gritaria aqui, que eu não sei o que é que tá acontecendo aí na televisão, mas... E aí ela começou nesse desespero, tá? Aqui por conta do povo batendo panela. Então, vamos lá. Então, voltando, a honra objetiva diz respeito à minha reputação, aquilo que os outros pensam de mim. Diferente da honra subjetiva, que é aquilo que eu sinto, aquilo que está dentro de mim. Então, quando a gente fala de honra objetiva, meu Deus do céu, quando a gente fala de honra subjetiva, os meus vizinhos aqui gritando. Quando a gente fala de honra objetiva, não tem jeito, gente. Quando a gente fala de honra objetiva, a gente está falando desta reputação. Então, quando eu digo, rapaz, fulano estava lá no supermercado furtando um monte de pacote de chiclete. Fulano, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. Ô, Juninho, please. Gente, tá impossível, né? Essa live hoje vai ser pra gente dar risada. Porque até meu marido tá aqui gritando, pelo amor de Deus, gente, não dá não. Aí eu tive que bater aqui na mesa para pedir ele para calar a boca. Vocês estão ouvindo daí? Vocês estão ouvindo? Eu tenho que parar um pouco aqui, né? Vocês estão ouvindo daqui? Tá? Tá ouvindo? Vocês estão escutando, gente, isso aqui? Estão ouvindo, né? Tá difícil, gente. Hoje o negócio tá barril. Hoje o negócio tá barril dobrado, né? Hoje tá difícil mesmo. Meu Deus do céu, Juninho. Juninho, por favor, eu tô ao vivo com a turma aqui. Controle-se, pelo amor de Deus, pelo menos enquanto eu estou ao vivo. E vai ficar gravado, que é o pior, né? A professora dando bronca no marido em plena aula ao vivo. E vai ficar ao vivo no YouTube, só ainda por cima. Que seu pai ainda é militar. Tá bom. Viu? É assim, não tem jeito, né? Pronto, agora vamos. Eu acho que agora dá para acalmar. Quer dizer, agora é Bidu. Gente, hoje tá impossível, mas vamos lá. Agora é Bidu. É assim, quando não é Mini é Bidu, quando não é Bidu é Mini, e quando não é Bidu e Mini é o marido. Agora veja, como é que aguenta com uma coisa dessa? Não dá, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Então, o que a gente tem que trazer aqui agora? Vou continuar, tá? Deixa eu ver se eu consigo continuar agora. Que Deus nos ajude mesmo, porque o negócio tá brabo, né? Eu perguntei a um professor hoje de constitucional, né? Ei, professor, e agora? Como é que a gente vai pensar, né, na Constituição Federal? O que está acontecendo? Quais os próximos passos? E agora? Aí ele falou assim, nem eu sei, Bela, né? Olha, vá perguntar lá no Posto Ipiranga. Rafa foi um desses, né? Vá perguntar lá no Posto Ipiranga, porque tá todo mundo sem saber nada, na verdade, agora, né? A partir de agora. Mas vamos nessa. Olha, a Dorinha aqui de Floripa, aqui presente. Vamos seguir. Eu acho que agora acalmou, dá para a gente continuar. Então, voltando ao que eu estava falando. Honra objetiva, né, que diz respeito à minha reputação, é aquele caso de você estar lá, pô, o cara está no supermercado, ou então, rapaz, você não soube não? O cara estava traficando drogas na boca, ali perto da minha casa, fulano de tal. Isso aí eu estou narrando um fato e eu estou atingindo a honra objetiva dele, eu estou atingindo a reputação dele, o que os outros vão pensar dele, o que os outros pensam dele. Já quando a gente fala de honra subjetiva, é aquela coisa de alguém olhar para mim e falar, sua ladra. Ou então alguém olhar para mim e falar, sua traficante. Ou alguém olhar para mim e falar, sua vaca. Então, está atingindo a minha honra subjetiva, porque isso está me atingindo. Não está atingindo a minha reputação. Não é o que o povo pensa de mim. É o que eu penso de mim. Na hora que ele fala ali, que ele me xinga, que ele traz palavras que atingem a minha dignidade, que atingem o meu decoro, então eu estou aqui atingindo a honra subjetiva. Beleza? Até aí, até a honra, né? Beleza. Agora que a gente definiu, então a honra objetiva, aquela que atinge a reputação do agente, ela é violada quando a gente está diante de um crime de calúnia e de um crime de difamação. Já a honra subjetiva, ela é violada quando a gente está diante de um crime de injúria. Até aí tudo bem. Agora sim, vamos destrinchar. Vamos voltar ao que a gente estava iniciando da calúnia. Então, para a gente poder ter a calúnia, a gente precisa ter um fato. E o fato é o contar de uma historinha. Então, eu preciso, não é somente uma palavra, não é só uma qualidade negativa, porque aí a gente já vai lá para a injúria. Então, a calúnia, eu preciso ter uma história, um fato,
Esse fato tem que ser um fato ofensivo à reputação da pessoa e tem que ser definido como crime. Além disso, tem que ser falso. Então, perceba, para eu ter a calúnia, eu tenho que ter um fato que é definido, é um fato falso, que é um acontecimento falso, e tem que ser definido como crime, ok? Diferente da difamação. Na difamação, eu tenho que ter também um fato. Se você olhar aí no artigo 139, onde a gente tem difamação, a gente também tem a palavra fato. Então, eu preciso ter ali um acontecimento. Eu tenho que ter uma historinha. E quando eu falo em fato, tem que ser um fato em que se refere à imputação de um fato ofensivo à reputação do agente, que é um fato desonroso. Então, na difamação, diferente da calúnia, esse fato, ele tanto pode ser verdadeiro, como ele pode ser um fato falso, desde que ele seja desonroso. Então, já guarda essa diferença aí, já guarda. Na calúnia, se você quiser, você pode até fazer um quadrinho. Eu, geralmente, quando eu dou essa aula para meus alunos, eu monto o quadrinho. Eu boto calúnia, boto difamação e boto injúria. E aí a gente vai montando o quadrinho juntos. Então, o primeiro quadrinho a gente bota logo os artigos, depois a gente bota a honra do quadrinho, que foi o que eu já falei agora, e depois a gente vai fazendo a definição. E aí, no primeiro quadrinho de calúnia, você botaria fato, falso, criminoso. Então, eu tenho que ter um fato, que é uma historinha, que tem que ser falso e tem que ser definido como crime. Então, me dá um exemplo. Foi o exemplo que eu trouxe para vocês aqui agora. Rapaz, você não soube, não? Manuel estava lá na boca de fumo. Meu irmão, ele que trafica, ele pega lá, sai vendendo droga toda sexta-feira, você não sabia disso, não? E eu sei que isso é mentiroso, e sei que isso é falso, e além de eu saber que isso é falso, ali é um fato criminoso. Eu estou dizendo que Manuel está praticando um tráfico de drogas, e tráfico de drogas está definido na lei penal como um crime. Então, ali eu pratiquei calúnia, diferente da difamação. Quando você estiver montando o quadrinho, se você estiver montando esse quadrinho aí, você pode botar agora na difamação fato, olha, fato. Aí você bota verdadeiro ou falso, desonroso. Então, a difamação também tem que ter um fato, igual a calúnia. Só que aqui eu não preciso que seja falso. Ele pode ser tanto verdadeiro, como ele pode ser falso, desde que seja um fato desonroso, que atinja a minha reputação. Pro, me dá um exemplo, então, agora, desta difamação. Um exemplo da difamação que a gente pode trazer aqui é o caso de eu dizer assim, rapaz, você não sabia, não? Você não conhecia Manuel? Manuel? Meu irmão, Manuel, você não conhece, não? Todo dia que sai do trabalho, sai lá para dar corno na mulher dele. Dá corno na mulher dele o dia inteiro. Então, a mulher de Manuel é adúltera. Ela, o quê? Ela pega tudo quanto é homem, você não sabia disso, não? Isso aqui não importa se é verdadeiro ou se é falso. O importante é que eu já estou relatando um fato e esse fato é desonroso. Então, por que é desonroso? Né? Por mais que ela seja mesmo adúltera, adultério há muito tempo deixou de ser crime. Desde 2005 deixou de ser crime. Então, é um fato desonroso. Por quê? Porque você dizer que a mulher está ali traindo o marido e contando para não sei quantos tempos, ou o marido está traindo a mulher e contando para os ventos tudo ali, para tudo quanto é lugar, você está praticando a difamação. Porque você está praticando, você está ali imputando um fato, uma historinha. Esse fato é um fato falso ou verdadeiro, não importa, para a difamação não importa se é falso ou verdadeiro, e é desonroso para aquela pessoa. Por quê? Porque está atingindo a reputação dela. Então, isso é difamação. Entenderam essa diferença agora da difamação e da calúnia? Tem como errar? Não tem. Eu disse que meu nome é Isabela Leal, aquela que descomplica o direito penal. Então, vocês já viram a diferença aqui da calúnia e da difamação. Entendi. E a injúria? A injúria, por sua vez, está lá no artigo 140 e é uma ofensa à dignidade ou decoro da pessoa. Na injúria, perceba, eu não preciso de um fato, como eu preciso ter na calúnia e na difamação. Se você está botando no quadrinho aí, você pode botar assim, ó. Se você está botando no quadrinho aí, você pode botar assim, ó. Você pode botar palavras, você pode usar isso. Palavra, certo? Ofensivas. Palavras ofensivas. Então, geralmente, xingamentos, você pode botar até entre parênteses, xingamentos.
que é a injúria. Veja que aqui o legislador ele não utilizou a palavra fato para criar o tipo penal. Ele simplesmente traz aí uma palavra. Então, foi aquele exemplo que eu trouxe. Sua ladra. Rapaz, Isabela, prostituta, né? Então, eu estou atingindo o decoro. Eu estou atingindo ali, eu estou xingando a pessoa. Eu estou atingindo a dignidade dela. Então, eu estou atingindo a honra subjetiva dela. É só isso que eu tenho de diferença. Então, nunca mais na vida de vocês vão errar isso. Não tem como errar. É só você botar isso na cabeça. Para ter a calúnia, eu preciso necessariamente de um fato. O fato necessariamente tem que ser falso e tem que ser definido como crime. Tem que ser um fato criminoso. Mesmo que o fato seja falso, mas não sendo definido como criminoso, mas é desonroso, aí é difamação. Porque na difamação eu tenho que ter um fato que pode ser falso ou verdadeiro, desde que seja desonroso, que atinja a minha reputação. E se eu usar somente palavras que atinjam o meu decoro, a minha dignidade, aí a gente tem injúria. Pronto. É assim que a gente faz essa diferença. E agora, quando o seu vizinho, quando a pessoa que chegar ali falar com você, você não vai errar nunca mais. Você vai saber como se tratar. Tá bom disso aqui? Vou trazer um exemplo. E quero ver se vocês conseguem responder. Imagine uma reunião de condomínio com 60 pessoas ali, e um dos condôminos levanta e afirma que o síndico está se apropriando do dinheiro do condomínio. E agora, pergunto a vocês, nesta reunião com 60 pessoas, um dos condôminos levanta e grita em alto e bom tom: vocês sabem que o síndico está se apropriando do dinheiro do condomínio? Isso é calúnia? Isso é difamação? Ou isso é injúria? Bora ver, se vocês conseguirem entender mesmo. Vá, me responde aí. É injúria? É difamação? Ou é calúnia? Quem arrisca? Arrisquem, vá. Eu gosto disso. Arrisquem aí. Arrisquem para mim. Estou aguardando, hein? Vendo se vocês conseguem responder. Vamos lá? Beleza, a Maria já respondeu aqui. Maria Dalva. Vamos lá. Ó, o Agmo. Boa tarde, Agmo. Que bom ter você aqui. Olha, Ronald também, se ele realmente tiver. Calúnia. Beleza, gente. Olha, beleza. O que é que... Perceba, vamos analisar a situação. Perceba que foi atribuído aqui nessa situação um fato a este síndico, ok? Foi um fato, aqui não foi meras palavras. Ou seja, o condômino afirmou que ele fez algo, que ele praticou algum crime. Que crime que ele está imputando ali? Ele está imputando o crime de apropriação indébita, né? Apropriação do dinheiro do condomínio. Então, a apropriação indébita que está lá no artigo 168, definido como crime. Mas como saber se essa situação se trata de calúnia ou crime de difamação? Já que ambas as hipóteses o legislador se utilizou da palavra fato. É exatamente o que vocês responderam. Nesse exemplo, houve uma atribuição a um fato, e esse fato definido como crime. Então, veja, apropriação de dinheiro do condomínio é crime previsto no artigo 168 do Código Penal, que é o crime de apropriação indébita. Então, houve o crime de calúnia por parte do condômino. Então, entenderam agora? Entenderam isso aqui? Estou vendo que muita gente aqui estava respondendo. Que massa, que eu fico feliz quando eu vejo vocês trazendo essa situação. Beleza, mas vamos lá, vamos continuando. E qual é a diferença, então, da atribuição dos fatos entre calúnia e difamação? Diferentemente da calúnia, na difamação há uma atribuição de fato que não seja definido como crime, como eu já trouxe para vocês, mas que tenha capacidade de ofender a reputação da vítima, um fato desonroso. Exemplo disso é se esse outro morador desse condomínio dissesse que uma moradora está todo dia se prostituindo em uma boate até 3 horas da manhã. Rapaz, você não sabia, não? Todo dia, aquela moradora ali, do 1403, está se prostituindo numa boate até 3 horas da manhã. Você não sabia disso, não? Gente, prostituição, a pessoa se prostituir, não é crime. É crime ser cafetão, ser o gigolô, mas ela se prostituir, a pessoa faz da vida dela, do corpo dela, o que ela quer. Inclusive, tem nome hoje, profissional do sexo, já está aí. Então, nesse caso aqui, perceba, se prostituir-se não é crime, então esse fato que foi atribuído a esta moradora
somente ofende a reputação dela. É um fato desonroso. Então, dessa maneira, eu tenho um crime de difamação por parte deste morador. Perceberam? Então, eu estou botando tudo na mesma situação, para poder ficar bem claro para vocês aqui. Eu estou trazendo um caso só, para que vocês vejam como é que ele vai ser definido e como é que você faz essa diferença. Então, não tem erro. É só você analisar se o fato é definido como crime, calúnia. Se o fato não é definido como crime, mas atinge a reputação, é um fato desonroso, difamação, que é esse segundo caso que eu trouxe para vocês agora, em que o morador disse que ela estava se prostituindo. Então, perfeitamente, isso é difamação. Beleza, Pro. E a injúria? Já a injúria, como eu disse, quer dizer, eu ainda não falei, mas a injúria ele é um crime subsidiário. Isso já caiu, inclusive, em prova. Isso já caiu em prova de delegado, já caiu em prova de magistratura. A injúria sendo vista como crime subsidiário. Por que um crime subsidiário? Porque quando você vai analisar o caso concreto, ele vai ser encontrado subsidiariamente, ou seja, por exclusão dos demais. Você vai excluir a calúnia e a difamação e resta para você a injúria. Ou seja, você deve se atentar, enxergar se houve algum fato atribuído no caso concreto. Se foi um fato, você já olha logo que esse crime não é injúria. Então, se for um fato que foi atribuído ali no caso concreto, você já vai olhar que pode ser ou calúnia ou difamação. Caso não haja esta atribuição de fato, mas sim um mero xingamento, meras palavras ali que atinjam a dignidade, aí você tem o crime de injúria. É por isso que ele é subsidiário em relação à calúnia e à difamação. A gente só vai ter a injúria quando o crime ali, por exclusão, não for difamação, não for calúnia. Tá bom? E esse xingamento, inclusive, pode ocorrer tanto diretamente à vítima, isso é importante eu falar, tanto pode ser diretamente à vítima, quanto na frente de um terceiro, no intuito de ofender aí a dignidade e o decoro dela. Exemplo, vamos imaginar que Mévio, ao xingar Caio, chama ele de estelionatário. Então, eu chego aqui, ó, seu estelionatário. Pronto. Ah, professora, mas estelionato é crime, mas não importa, mas é uma palavra, não é fato. Então é injúria, percebeu? Seria diferente de eu falar, rapaz, você não sabia não? Mévio, e tá passando cheque sem fundo a rodo. Ele vai em não sei quantas lojas lá e fica passando cheque sem fundo. Aí eu tenho uma calúnia, perceba? Na injúria, não. Na injúria eu tenho só a palavra, Mévio é estelionatário. Ou então eu olho na cara dele e digo, seu estelionatário, eu estou praticando o crime de injúria. É bem mais simples, perfeito. Ela é bem mais simples. Tudo bem? Agora, olha, eu preciso que vocês tomem muito cuidado aqui, eu quero fazer uma observação, uma atenção grande para vocês, que, por entendimento da doutrina, para que ocorra a ofensa à honra objetiva, a ofensa ela tem que chegar ao conhecimento de um terceiro. Então, vocês viram, na difamação e na calúnia, eu atingo a honra objetiva. E para a gente ter essa honra, para que ocorra essa violação à honra objetiva, eu preciso que esta ofensa que eu pratiquei, esta calúnia, esta difamação que eu pratiquei, eu preciso que chegue ao conhecimento de um terceiro, tá bom? Então, nos casos de calúnia e difamação, o fato ele tem que ser imputado na presença de terceiro. Não basta a imputação somente diante do ofendido, diante da vítima ali, diante da pessoa. Então, é possível, inclusive, que este não esteja presente no momento da calúnia ou da difamação. Eu fiquei sabendo que alguém estava me difamando. Eu fiquei sabendo que alguém estava me caluniando. Então, não precisa que esteja na minha frente, no caso da honra objetiva, mas precisa que esteja no conhecimento de um terceiro. Por quê? Porque tem que atingir a minha reputação. Entenderam isso? Isso é importante. Então, essa ofensa à honra objetiva, o agente ele tem a possibilidade, ainda mesmo que seja remota, de mudar o juízo que alguém faça da própria vítima. Então, na hora que você fala, rapaz, Isabela é estelionatária. Então, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, a gente sabe que o povo aponta o dedo mesmo, né? Assim, o povo aponta o dedo e não tá nem aí, não quer nem saber se é verdade ou se não é. Eu peguei um caso agora recentemente, já tem quer dizer, recentemente não, já tem um tempinho que eu fiz isso, na verdade, Lu, não é que tem que ter uma testemunha, na verdade é que tem que ter um terceiro que escute isso para atingir a minha reputação.
Tem que ter uma pessoa que veja assim, poxa, Isabela é estelionatária, certo? Eu tenho que ter sempre um terceiro para atingir essa honra objetiva, porque a honra objetiva é a reputação do agente. É por isso, tá bom? Então, isso, perfeito, Maria. É para influenciar no que as pessoas vão pensar de você, entendeu, Lu? Beleza, que bom que você entendeu. Então, é para influenciar naquilo que as pessoas vão pensar de você. Então, isso é a calúnia. Eu peguei um caso recente, que não foi tão recente assim, mas foi um caso de estuprador que a gente conseguiu provar. Na verdade, eu sempre pego esses casos, eu nunca vi, né? Eu sempre pego casos de estupro e, na maioria das vezes, que bom que eu tenho pego casos que, de fato, o cara é inocente, né? E sofreu... A gente tem muitos crimes assim, que está respondendo por estupro e foi alguém que planejou. E um desses casos que eu peguei, alguém tinha planejado para ele, né, que ele tinha dito que ele estava estuprando a filha dela, e era amante dele, dizendo que ele tinha estuprado a filha dela, né? Então, assim, se ela parasse só por aí, e as pessoas, e na rua dele, gente, todo mundo olhava para a cara dele, o povo se afastou dele, a igreja, tudo apontando o dedo para ele, que ele fazia parte da igreja, dizendo que estuprador não tinha vez, ele passava, todo mundo falava, lá vai estuprador. Então, assim, ela atingiu completamente a reputação dele. Mas isso é importante a gente até falar, porque, assim, nesse caso seria uma calúnia. Mas no caso dela, foi muito além do crime de calúnia, que a gente vai falar daqui a pouco, porque no caso dela, ela acabou dando início a um processo penal contra ele. Né? Ele acabou, além dela atingir a reputação dele perante todo mundo, ela ainda levou até a autoridade policial, que foi por delegado, acabou iniciando uma investigação criminal e acabou depois abrindo um processo. E ele chegou a ser preso por conta disso. E não foi fácil para a gente conseguir ali fazer com que ele saísse dessa situação. Até a gente conseguir provar a inocência dele foi bem difícil. Inclusive, para quem está me acompanhando no meu Telegram, tá lá o Telegram, a Bela e a Fera, vocês vão ouvir essa história, porque eu vou contar essa história breve para vocês aí, como foi que tudo aconteceu e como foi que a gente conseguiu provar a inocência dele, tá? Então, eu vou deixar aqui só por alto, só para vocês saberem. Então, nesse caso, no dela, foi muito além. E aí a gente tem uma diferença entre a calúnia e a denunciação caluniosa, que é outro crime. Quando a gente ali imputa um fato falso, e esse fato é criminoso, e com isso eu dou início a uma investigação criminal, ou dou início ao processo penal, aí a gente não tem mais o crime de calúnia, a gente tem um crime de denunciação caluniosa. Por quê? Que a diferença está exatamente nisso. Porque no caso da denunciação caluniosa, eu, com a minha mentira, com aquilo que eu falei falsamente, definido como crime, eu dou início a um processo penal, a uma investigação criminal. Aí eu não tenho, deixa de ser calúnia e passa a ser denunciação caluniosa, que é mais grave, ok? Agora, calúnia, eu não dei início ali a investigação criminal, eu não dei início a nada, eu simplesmente só falei, né, imputei o fato falsamente contra a pessoa e isso atingiu a reputação da pessoa, mas não deu início a processo, não deu início a nada, que foi um exemplo, quer dizer, não foi um exemplo, né, mas teve o caso de Neymar, lembra do caso de Neymar? O caso de Neymar foi uma denunciação caluniosa, foi um crime de denunciação caluniosa, não foi calúnia ali. Muita gente me perguntou quando aconteceu o caso de Neymar, professora, é calúnia, né? Não era. Por quê? Porque o caso de Neymar abriu uma investigação criminal. Vocês lembram que Neymar a menina apareceu dizendo que ele tinha sido, né, que tinha sido estuprada por Neymar, e com isso abriu uma investigação criminal. Então, esta menina, hoje, ela está respondendo por denunciação caluniosa. Mas vamos imaginar que ele não tivesse aberto a investigação criminal ali, que ela tivesse só falando que ele era estuprador, sabendo que aquele fato era falso, e estupro é crime, está definido como crime. Então, nesse caso aí, seria o crime de calúnia. Mas como abriu a investigação criminal, como deu início a um processo penal ou uma investigação criminal, o crime deixa de ser calúnia e passa a ser denunciação caluniosa. Isso é muito importante eu falar, porque na hora de prova, quando cai, eles adoram fazer essas diferenças. Eles adoram botar para vocês essas diferenças aqui em relação à denunciação caluniosa e em relação à calúnia. Muita gente se perde. A denunciação caluniosa, ela está prevista lá no artigo 339 do Código Penal, ok? Então, a denunciação caluniosa, que é outro crime, para quem tiver aí a curiosidade, está prevista lá no 339, artigo 339 do Código Penal. Tudo bem? Beleza, então vamos seguindo. O que a gente vai falar mais aqui?
Então, a gente já falou dessas diferenças, né, dentre as 3 situações aqui, que era a minha proposta hoje. E aí eu vou trazer mais um exemplo para a gente poder entender como é que funciona aqui essa situação. Na injúria, como eu disse a vocês, eu estava falando da injúria, eu não preciso de fato, né? Na injúria eu só preciso de palavras. Então, é aquela coisa de eu dizer assim, rapaz, você não soube, não? Ah, esse Tício é um ladrão, né? Ladrão descarado. Pronto, sem injúria. Então, até aí, tudo bem, beleza? Então, seguimos. Só que, assim, a injúria, ela tem mais 2 espécies de injúria que, na verdade, não são espécies. A injúria, ela pode ser qualificada. Se você abrir o artigo 140 do Código Penal, vocês vão ver que a gente tem lá um parágrafo segundo, e a gente tem um parágrafo segundo, e a gente tem um parágrafo terceiro do artigo 140, que diz respeito à injúria, que a gente traz 2 tipos de injúria, que o nome está dado pela doutrina, que é a injúria real, e a injúria racial, também chamada de injúria preconceituosa. No Código Penal, você não vai achar isso. Você não vai achar esses nomes. Esse nome aí é um nome que a gente tem para... A gente tem um nome que é dado pela doutrina, que é injúria real e injúria preconceituosa, também chamada de injúria racial. Mas esses 2 tipos de injúria, que o nome está dado pela doutrina, elas estão previstas como uma modalidade de qualificadora da injúria. Ou seja, quando é que a injúria ela vai ser qualificada? Quando acontecer uma injúria real ou quando acontecer uma injúria preconceituosa. A injúria real ela está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 140, que é quando esta injúria, se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio que foi empregado ali, se considere algo aviltante. Como assim, professora? Me explica isso aqui. É quando eu uso de violência. Porque a injúria, eu quero humilhar a pessoa. A minha intenção é humilhar a pessoa. É deixar ela com a cara no chão. Isso é injúria, com aquelas palavras que eu uso. Então, se eu uso de uma violência, se eu uso de vias de fato, aí, para poder praticar a injúria, eu tenho aí a injúria real. Essa injúria vai ser uma injúria qualificada, que a gente chama de injúria real. Para me dar um exemplo. Por exemplo, eu olho para a cara da pessoa e faço assim, sua ordinária, vagal, aí xingo a pessoa toda e paf na cara. Perceba, esses tapas que eu bati na cara dela, eu fui a vias de fato, eu usei de vias de fato. Mas qual foi a minha intenção? Qual foi o meu dolo? O meu dolo era humilhar essa pessoa, dando os tapas na cara dela, era humilhar, puxando o cabelo dela e jogando ela no chão. Teve um caso até de uma mulher que descobriu que o marido tinha traído ela. Ela pegou a outra amante, né? Achou a amante no meio da rua. Aí, isso foi um caso que chegou no meu escritório, tá? E aí ela rasgou a roupa da amante toda, no meio da rua, da amante, né? Do marido dela. E aí saiu rasgando, deixou a mulher nua mesmo. A mulher estava de calcinha, né? E sem sutiã, porque ela tinha arrancado tudo. E aí, quando a mulher ficou de calcinha, ela ainda foi lá e falou: você merece aparecer para todo mundo. E ainda pegou a calcinha dela e saiu rasgando. Rasgou toda. E a mulher ficou nua no meio da rua. Isso aí ela usou de uma violência. Perceba, ela usou de uma violência. E essa violência que ela usou foi o quê? Foi uma violência que ela usou para humilhar a pessoa. Então, é uma injúria real. Quando eu utilizo com fins de humilhar, com fins de botar aquela pessoa ali no chão, é o que a gente chama de injúria real. Você não pode esquecer disso aqui, porque muita gente confunde quando a gente fala de injúria, tá bom? Isso aqui é muito importante porque as pessoas se confundem muito quando a gente fala de injúria e esquece desse exemplo. Quer ver outro exemplo que eu posso trazer para você, dessa injúria real aqui, quando a gente fala dela? Por exemplo, vamos imaginar um casal de namorados. E aí, na frente dos amigos, eles começam a discutir, começam a brigar. Aí começa aquele BO ali na frente de todo mundo. E, posteriormente, logo depois disso, a namorada resolve, então, dar uma bofetada, um tapão na cara do namorado, no intuito de deixar ele envergonhado na frente dos amigos. Nesse exemplo, além da injúria, a namorada pode responder também por uma lesão, que é a lesão ocasionada. Então, nessa hipótese que a gente tem aí,
A gente tem a injúria, porque é uma injúria real, e isso não vai fazer com que ela não responda também pelo que ela deu causa, no caso, pela violência que ela utilizou ali. Então, ela vai responder ali por aquela injúria, né, que é a injúria real, que é a injúria qualificada, prevista no parágrafo 2º do artigo 140, e independente disso, também ela pode responder ali pela violência que ela utilizou. Isso não vai impedir que ela responda pela violência. Eu só quero que vocês entendam o que é a injúria real. Ficou bem claro para vocês o que é essa injúria real? Para não ter erro na hora que a gente for falar, né, que na hora que a gente cair numa prova, a gente saber como é que a gente faz. Então, eu uso com a finalidade de humilhar, eu uso de violência, eu uso de não só de violência, eu uso de vias de fato. Então, e na sua prova, tanto pode aparecer como injúria real, a palavra mesmo, injúria real, como pode aparecer injúria qualificada. Na prova, na hora que você enxerga, você fala, é uma injúria real, porque usou de violência, usou de vias de fato. Pode aparecer isso. Mas tanto pode aparecer isso, como pode aparecer injúria, só injúria qualificada. Você vai marcar, tá bom? Doutora, mas a injúria real não já é qualificada? É isso que eu tô falando. É o nome. É o sinônimo, tá bom? É o sinônimo, ok? É o sinônimo que a gente tem aqui. Que aí a gente tem a injúria real ou injúria qualificada. Então, isso aqui não tem problema nenhum. Gente, o que a gente tem mais aqui para a gente poder trazer ainda deles? Porque se você vê... eu estou vendo agora a pergunta que vocês estão fazendo, mas, doutora, a injúria real não já é qualificada já pela violência? Mas é a própria lei que traz isso. Preste atenção. Lá na pena, quando ele fala da pena, ele fala bem assim, se a injúria for real, se for uso de violência, ele fala detenção 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, o uso da violência já é injúria qualificada, mas é o uso da violência somente para humilhar. E se dessa violência eu acabar ocasionando uma lesão corporal grave, deixei a pessoa em coma, a própria lei, lá no parágrafo 2º, ele diz, além dessa pena, a pena correspondente à violência que eu dei causa. Entendeu? É só por isso, porque a própria lei, ela traz expressamente isso aí. Tá bom? Tudo bem? É porque você tem que se atentar somente na intenção. É só isso. Você tem que se atentar na intenção. O dolo. O dolo é a humilhação. Agora, se em decorrência disso eu deixei a pessoa ali com uma lesão corporal grave, com uma lesão corporal gravíssima, ficou claro? Aí você vai ter, independente disso, as penas da violência que você deu causa, além do xingamento, tá bom? Além da violência que você utilizou. Beleza, vamos seguir. E aí a gente tem no parágrafo 3º a injúria preconceituosa, também chamada de injúria discriminatória ou injúria racial. Então, a doutrina ela chama de injúria preconceituosa, injúria discriminatória ou injúria racial, que também é uma injúria na modalidade qualificada. E ela se caracteriza, né, como eu disse, como uma qualificadora. Então, na sua prova, tanto pode aparecer, trata-se de uma injúria preconceituosa, como pode aparecer, trata-se de uma injúria qualificada. Tanto faz, você pode utilizar um ou outro. Então, o que é essa injúria aí racial? O que é essa injúria preconceituosa, discriminatória? Olha o que o parágrafo 3º fala. Ele diz assim, se você tiver com o seu vadinho aí na mão, ele fala assim, se a injúria consiste na utilização de elementos que sejam elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem, ou até mesmo a condição de uma pessoa ser idosa, ou uma pessoa que é portadora de deficiência, eu vou ter uma pena que deixa agora de ser de detenção e passa a ser reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, o que é isso? Se no momento de xingar alguém, o agente criminoso, ele utiliza algum elemento relacionado à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem, à condição da pessoa, dela ser idosa ou dela ser deficiente, a pena a ser imputada a ele vai ser maior. Então, ele vai estar diante exatamente do crime de injúria qualificada pelo preconceito. Gente, o que eu preciso que vocês tomem cuidado aqui, que é, aí você vai falar, me dá um exemplo disso. Um exemplo claro disso foi aquele cara. Vocês lembram daquele cara, aquele jogador, o jogador de futebol que foi xingado de macaco, lembra? Que a torcedora fazia, seu macaco, né? Então, assim, eu não lembro qual foi bem o jogo, né? Os meninos aí podem me lembrar, mas ela xingava ele, ela foi filmada xingando ele de macaco.
pelo fato dele ser negro, por conta da cor dele. Então, isso é uma injúria. Isso é uma injúria qualificada, isso é uma injúria preconceituosa, chamada de injúria discriminatória, que muita gente brigou, né? Na época eu lembro que o pessoal mandou um monte de mensagem para mim, mas professora, isso é racismo, e as próprias televisões diziam que era racismo. Racismo é inafiançável, como é que ela pagou fiança e foi embora? Gente, e aí é onde está o porém. Aí é onde está o maior problema de vocês em relação a provas. A diferença da injúria qualificada aí pelo preconceito, dessa injúria racial, para o crime de racismo. Não pode confundir. O racismo, de fato, ele é inafiançável, mas a injúria racial, não. A injúria racial, ela é afiançável. E o que aquela menina praticou lá, chamando ele de macaco em relação à cor, foi um xingamento em relação à cor dele. Então, nesse caso, foi uma injúria. Não foi um crime de racismo. Não há o que falar em racismo. Então, não pode haver essa confusão entre a injúria preconceituosa com o crime de preconceito, que é o crime que a gente fala de, que a gente tem aí o racismo, que é o crime de preconceito que está previsto, né, lá na Lei 7.716 de 89, então também tem o crime de racismo que está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, salvo engano, eu acho que é salvo engano, inciso 42, artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, que a gente tem o crime de racismo. Então, o crime de preconceito que está previsto, vou falar de novo a lei, para quem não pegou, na Lei 7.716 de 89, ela tipifica o preconceito. E aí ele fala preconceito de procedência nacional, de cor, de raça, de etnia e religião. Lembrando que no direito penal não é cabível a analogia em mala partem, ou seja, aquela analogia que não é para beneficiar o réu. Só é cabível, só é possível utilizar analogia no direito penal se for em bona parte, para beneficiar o réu. E por isso não é possível a gente utilizar esse dispositivo aí dessa lei para incriminar condutas de preconceito, quanto não era possível, né? Não era possível até então condutas de preconceito quanto à orientação sexual. Lembra? Só que aí, recentemente, a gente teve decisões de que enquadraria a homofobia também no racismo. Vocês lembram disso? Que teve agora recentemente, que quando a gente falasse em homofobia, poderia enquadrar ali também em racismo, tá bom? Então, assim, vamos lá. Vou voltar aqui para essa diferença. Então, esta lei, ela prevê o quê? Ela prevê o preconceito de procedência nacional, de cor, de raça, de etnia e religião, bem como lá no artigo 5º, no inciso 42 da Constituição Federal, ele prevê a prática do racismo. Né? Então, o que interessa para a gente? E é muito comum também essa confusão, não só com eles, mas também com o artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que é essa mesma lei, que é a lei que a gente fala do crime de preconceito, que é quando ele fala de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, de cor, de etnia, de religião ou procedência nacional. Vamos entender isso aqui. Entenda que no crime contra a honra, o agente ele deseja ofender a honra de alguém, o que até pode ser feito em público, desde que a pessoa tome conhecimento, tá? Pode ser feito até em público, desde que essa pessoa tome conhecimento, que foi o exemplo que eu trouxe. Então, se o agente tem algum preconceito quanto a um grupo religioso, um grupo ético, por exemplo, sendo este preconceito que ele deseja publicizar, o crime não será o de injúria preconceituosa, mas sim o de preconceito. Então, essa é a diferença. No crime de injúria preconceituosa, eu quero xingar a pessoa. Eu uso palavras para atingir a honra de alguém, para atingir a ela ali. Né? O que pode, como eu disse, pode ser feito em público, mas é para a pessoa que tem que se sentir ofendida porque atinge a honra subjetiva. Já no crime de preconceito, que está previsto lá na lei, o agente ele tem algum preconceito dele mesmo, quanto seja um grupo religioso, seja um grupo ético, e aí esse preconceito que ele deseja publicizar o crime, ele vai publicizar aquilo ali. Então, isso aí é um crime de preconceito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque isso confunde muito vocês. Então, vamos por parte. Quando a gente fala de racismo, olha a diferença que a gente vai ter aqui entre o racismo e entre o crime de injúria, para não ter erro nisso aqui. Qual é a diferença, Pro, que eu tenho do racismo para o crime de injúria? No racismo, eu sempre vou impedir um acesso a um direito de alguém. Tanto nesses crimes de preconceito, que o racismo está lá, nessa lei que a gente traz,
Todos os demais crimes acerca do impedimento de acesso a direito, por exemplo, impedir uma pessoa de ter acesso a um determinado estabelecimento em virtude da cor dela, ou em virtude da religião dela, ou em virtude da etnia dela. Isso é racismo. Isso é o crime de preconceito. Isso não é injúria. Então, por exemplo, aqui mesmo, né, a gente teve um caso, uma situação aqui em Salvador, de uma senhora que ela proibiu olha o absurdo. Ela era síndica do prédio e ela proibiu que as secretárias, isso mesmo, parece mentira, mas é verdade. Ela proibiu que as secretárias que trabalhavam nas casas, as empregadas domésticas, que trabalhavam nas casas e que fossem negras, isso mesmo, isso vocês estão ouvindo, negras, não poderiam entrar no elevador só poderiam subir pelo elevador de serviço, não poderia subir pelo elevador social. Isso mesmo vocês estão ouvindo, gente. Acreditem se quiser, tá? Acreditem se quiser. Tem gente, infelizmente, ainda assim. E ela proibiu isso. Isso é racismo. Isso é um crime de preconceito. Isso é racismo. Por quê? Porque ela botou exatamente negra, percebeu? E o racismo, ele atinge a todo um grupo, a todo mundo ali que se sentiu ofendido com aquela situação. Já a injúria é diferente. A injúria é quando eu xingo. Era se ela chegasse ali, olhasse para aquela pessoa que era negra, ou aquela pessoa ali que tinha uma religião diferente da dela, e gritasse, né? Sua macaca, né? Como eu tive um caso que a gente, na frente do juiz, ela gritava, mas é porque eu não aguento, porque aquela... Eu não gosto nem de falar, gente, eu não gosto nem de falar. Eu não vou nem falar. Não vou falar porque eu estou ao vivo, estou no YouTube, eu não gosto de falar isso não, porque foi feio o que eles falaram. Né? E ela falou assim, tipo assim, negra, preta, tifum, do CU preto. Isso mesmo. Foi como ela fez. Aquela tan do CU preto. E utilizou esses termos ainda na frente do juiz. Né? Então, e ela falava isso, ela xingava a menina, que a menina já não estava suportando mais. Então, isso foi uma injúria racial. Isso é uma injúria preconceituosa, porque estava atingindo o decoro dela, estava atingindo ali dentro dela por conta de raça, por conta de etnia, por conta de cor. Isso é injúria. Vocês entenderam essa diferença? A injúria, ela atinge uma pessoa determinada, uma pessoa específica, e ela atinge a honra dessa pessoa, a honra subjetiva, aquilo que a pessoa está sentindo dela mesma, por razão de cor, de raça, de etnia, de religião, por ela ser deficiente, por ela ser uma idosa, ok? Já o racismo, o crime de preconceito, que a gente inclui aí o racismo, ele ali impede algum direito da pessoa, ele restringe algum direito da pessoa, aquele direito que a pessoa tem, e pelo fato da pessoa ser negra, da pessoa ser de outra etnia, de outra religião, eu vou impedir algum direito dela, que foi o exemplo que eu trouxe do elevador. Então, essa é a diferença de um para o outro. Não tem erro. Eu tenho certeza que aqui vocês não vão errar nunca mais. Tá bom? Então, essa basicamente é a diferença que a gente tem de todos os três crimes, e eu precisei estender um pouquinho para falar sobre esta injúria, porque eu precisaria que vocês soubessem isso, se atentassem e não tivessem erro em relação a isso. Eu só quero, antes de eu terminar, trazer uma situação que sempre cai em prova, que é o Instituto da Retratação. Nesses crimes contra a honra, agora que você já sabe a diferença da calúnia, da difamação, da injúria, a gente tem um instituto chamado retratação, que está lá previsto no artigo 143 do Código Penal. E o que é a retratação? Ele traz ali a possibilidade do agente poder se retratar tanto do crime da calúnia quanto da difamação. E se ele conseguir fazer essa retratação, ele vai ficar isento de pena. Ele não vai responder por aquele crime. Mas perceba, o que é essa retratação? O que é de fato isso? Para a gente poder entender o que é essa retratação. A retratação é quando ele simplesmente chega ali na frente, né, ele utiliza do mesmo meio que ele praticou aquela difamação, que ele praticou aquela injúria, ou a injúria não, a difamação e a calúnia, porque só cabe retratação para calúnia e para difamação, não cabe retratação para injúria, ok? Por quê? Porque ele vai se retratar daquilo que ele causou naquela pessoa que atingiu a honra dela, a honra objetiva, a reputação dela.
Então, por exemplo, eu disse que fulana de tal estava se prostituindo todos os dias, quando saía ali da aula, ela estava indo ali para a orla, aqui quem é de Salvador entende o que eu estou falando, estava indo para a orla e estava ali rodando a bolsinha, se prostituindo ali na orla. Então, aí depois eu chego só que eu chego a falar isso na frente de várias pessoas. Eu falei isso na minha sala de aula. No meio da sala de aula, para todos os alunos que estavam ali, eu falei sobre isso. E aí, o que eu fiz? Quando eu fiz isso, obviamente, eu fui responder por um crime de difamação. E aí, eu disse, eu vou me retratar. E como é que eu vou me retratar? Para me valer dessa isenção de pena. Pela mesma forma que eu fiz, que eu pratiquei o crime. Eu fui na sala de aula e disse, é mentira. Aquilo que eu falei. Não foi bem assim, não. Eu quero me retratar, eu quero pedir desculpas pelo que eu falei, ok? Isso é uma retratação, eu quero pedir desculpas pelo que eu falei. E essa retratação, ela é uma isenção de pena, ou seja, é uma causa de extinção de punibilidade. Só que a retratação, ela, lembre-se, não é cabível num crime de injúria. Ela só é cabível num crime de difamação e de calúnia. Mas por que isso, Pro? Por força de ausência de previsão na lei mesmo, porque a lei diz o querelado, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, ele vai ficar isento de pena. Pronto, é isso que ele traz. E ainda diz assim, ó, no parágrafo único, nos casos em que o querelado tenha praticado, querelado vocês sabem que é o réu na ação penal privada, ok? Então ele trata aí, por quê? Porque os crimes contra a honra, em regra, eles são de ação penal privada, eles se procedem mediante queixa-crime. Então é por isso que ele usa a palavra querelado, porque quando a gente está diante de uma ação penal privada, a gente não usa a palavra autor ou vítima e réu, a gente usa querelante e querelado, ok? Então, querelado é o réu na ação penal privada, por isso que ele usa esse termo. E os crimes contra a honra, eles são de ação penal privada, por isso que ele usa isso. Então, ele fala assim, no parágrafo único, nos casos em que o querelado, ou seja, ele tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar, a vítima pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então, se ele fez, por exemplo, ele praticou aquela ofensa na TV, ele tem que ir na TV e se retratar. Ele vai fazer, se a vítima assim exigir, a vítima disser, não, eu quero que ele vá na TV e diga isso, e se retrate perante a TV, pela mesma forma que ele se retratou. Então, é isso que ele vai ter que fazer. E, professora, quando ele se retrata, a vítima precisa aceitar aquela desculpa ali? Não precisa. Uma vez que ele se retratou ali, já foi. A retratação que ele fez ali em juízo. E a vítima exigiu que ele fosse pela mesma forma que ele praticou. No meio de comunicação, foi na TV, foi no rádio, ele foi lá e se retratou. Mesmo que a vítima aceite ou não, a retratação já é cabível para ele. Ele já vai poder se valer desta isenção de pena, certo? Nestas hipóteses, há essa isenção de pena, que é uma causa de extinção da punibilidade, e as causas extintivas de punibilidade que estão previstas lá no artigo 107 do Código Penal, tá bom? Então, era importante eu falar isso, porque eu acho que é interessante. E só para a gente fechar com chave de ouro aqui, já que eu falei que a ação penal para os crimes contra a honra, ela é uma ação penal de natureza privada, é por força do artigo 145 do Código Penal. Porque, deixa eu ver só aqui o que está falando, basta a retratação da mesma forma ou tem que fazer a retratação? Não, a retratação, ela vai ser feita lá em juízo, Maria. Ela vai ser feita lá em juízo, mas no momento em que ele faz ali em juízo, vamos supor que a vítima diga, não, eu exijo, foi feito pelo meio de comunicação, eu exijo que seja feita da mesma forma, por esse meio de comunicação. Então, para ela ser válida, a vítima exigiu isso, ela vai ter que ir pela mesma forma que ela fez e se retratar ali. Por que vai ter que ser? Porque se já abriu um processo penal ali, se ele já está respondendo, então o juiz ele vai ter que homologar aquela retratação ali para isentar o agente de pena e dizer o porquê, né? Porque ali ocorreu uma causa extintiva de punibilidade. Então ele se retratou, ele ficou isento de pena, ocorreu aquela causa, acabou, ele vai arquivar o processo ali e não vai poder mais, né, ter aquela condenação. Então, só vai lá para o mesmo meio que ela, se a vítima exigiu aquilo ali. Então, ele vai fazer daquela forma, o juiz vai homologar aquilo ali, tá bom? Eu acho que eu te respondi. O advogado pode fazer... Não entendi.
Seu cliente, mesmo sempre, não, o querelado ele vai ter que ir lá, porque se foi ele que praticou, é ele que vai ter que se retratar, tá bom? É Travassos que está falando aqui, né? É ele que vai ter que se retratar. Ele precisa fazer da mesma forma, porque foi ele que praticou o crime para que ele possa se valer desta isenção de pena. Deixa eu ver Rômulo aqui. Professora, grava um vídeo de direito penal extensivo, tanto a parte geral quanto as partes especiais de execução. Rômulo, eu já tenho. Aqui no Portal F3, se você for lá no site do Portal F3, eu já tenho as minhas isoladas. Eu tenho direito penal e eu tenho direito processual penal, que vai ser lançado agora, essa semana, as isoladas da Belinha. Então, e está até, inclusive, na promoção, para a galera que está perguntando. Tem as isoladas de direito penal e tem as isoladas de processo penal, tá bom? Dê uma olhada lá no site do portal, eu vou publicar para vocês no meu Instagram também o link das minhas isoladas, mas no meu feed já tem lá no meu Instagram, tem também o link para as minhas isoladas, tá bom? Beleza. Então, e só para fechar, com chave de ouro, a gente fechar a nossa live aqui hoje, né? A gente trouxe os pontos mais importantes da difamação, da injúria. Tem muita coisa ainda para falar desses crimes contra a honra. Obviamente que eu não esgotei o assunto todo, até porque uma live é algo que a gente faz rapidamente para vocês terem os pontos mais importantes. Vamos falar da ação penal. A ação penal para esses crimes contra a honra, em regra, é ação penal de natureza privada. Isso porque está lá previsto no artigo 145 do Código Penal. Mas por que em regra, professora? Porque existem algumas exceções. Então, em regra, ela se procede mediante queixa. Quando ele fala se procede mediante queixa, queixa-crime. Ou seja, a pessoa que se sentiu ofendida ali, que foi difamada, que foi caluniada ou que foi injuriada, ela vai ter que, para ela abrir a ação penal, ela vai ter que contratar um advogado para que esse advogado ofereça uma queixa-crime. É a diferença da ação penal de natureza privada para a ação penal de natureza pública, é justamente isso. Porque a ação penal de natureza privada se procede mediante queixa-crime, enquanto a ação penal de natureza pública se procede mediante denúncia, e é o Ministério Público que vai dar entrada na ação penal de natureza pública. Aqui, nos crimes contra a honra, por ser ação penal de natureza privada, se procede mediante queixa-crime. E aí não é o Ministério Público que faz essa queixa-crime. Quem oferece essa queixa-crime é o particular, é a própria vítima ali que vai contratar um advogado. E esse advogado vai fazer a petição inicial chamada queixa-crime para poder dar início à ação penal privada. Mas isso aí é um tema para outra live, né? Fazer a diferença da ação penal privada para a ação penal de natureza pública. Já é um outro tema que já estão me pedindo aí, que eu posso trazer aqui para vocês também. Então, em regra, é de ação penal privada, mas existem algumas situações que ela vai ser de ação penal de natureza pública. Por exemplo, no caso da injúria real. No caso da injúria real, se dessa injúria real, que é aquela que a gente utiliza a violência, resulta uma lesão corporal, olha, daquela violência ali que eu utilizei para injúria real, joguei um saco de xixi na pessoa, só que o saco de xixi bateu e furou o olho da pessoa. Se resulta dessa violência que eu utilizei para humilhar a pessoa, resultar uma lesão corporal, então o crime deixa de ser, essa injúria real, deixa de ser ação penal de natureza privada e passa a ser ação penal pública, ali incondicionada, que é aquela que não precisa de representação. De ofício, o Ministério Público pode oferecer a denúncia. E aí, no parágrafo único, ele ainda traz outras exceções. Ele traz também que a ação penal ela pode ser de natureza pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça, quando esses crimes, seja injúria, seja calúnia, seja difamação, for praticada contra chefe de governo estrangeiro ou contra presidente da República. Então, se ele for praticado contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, para abrir a ação penal, precisa de uma requisição do ministro da Justiça. Ela vai ser de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E ainda traz mais um detalhe. Também tem uma outra exceção no caso da injúria racial, a injúria preconceituosa. No caso da injúria preconceituosa, a ação penal vai ser pública, condicionada à representação da vítima. Então, por exemplo, eu que sofri ali, fui chamada de macaca por conta da minha cor, para abrir a ação penal, eu tenho que representar, que sou a vítima. Eu tenho que chegar lá na frente do delegado, ou na frente do juiz, ou na frente do promotor, e eu tenho que representar, eu tenho que dizer, olha, ei, delegado, eu quero que abra a investigação criminal. Ei, olha,
promotor, eu quero que ofereça a denúncia. Isso é representar. Se não houver essa representação, não cabe, não abre a ação penal. E no caso de a vítima ser um funcionário público, então no caso da vítima também ser um funcionário público, que ele traz aí para a gente também, que está lá prevista no artigo 141, contra funcionário público em razão das funções dele, aquela injúria, ou aquela difamação, ou aquela calúnia. Aí a gente também tem o funcionário público, ele precisa representar para iniciar a ação penal. Vai ser condicionada à representação, ok? Então, essas são as exceções que ele traz para a gente aqui e que a gente tem que se ligar, porque esse tipo de exceção é o que cai na prova. O que cai na prova é exceção. Olha o que eu estou dizendo para vocês. A regra é só quando como é que diz? Eu sempre falo legislador, não. Quando o examinador, ele está feliz da vida. Quando ele está feliz da vida, ele bota a regra. Quando ele não dormiu bem, está triste, brigou lá, né, com a esposa, não namorou de noite, foi fazer a prova, ele vem fervendo nas exceções. Então, tem que tomar cuidado com essas exceções. Essas exceções todas estão previstas no artigo 145 do Código Penal, tanto no caput quanto no parágrafo único do artigo 145, que trata da ação penal, tá bom? É só assim que a gente tem. Beleza, minha gente? Com isso eu vou fechar a nossa live de hoje. Vamos finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida a mais, que vocês queiram perguntar, vocês sabem que eu tenho o maior prazer, eu adoro receber vocês lá no meu Instagram. Meu Instagram, Prof. Isabela Leal. Eu terei o maior prazer de estar respondendo vocês lá no meu Instagram. Tirem as dúvidas comigo lá. Entrem também no meu Telegram. Lá no meu Instagram tem, na bio, na mensagem, tem o link para vocês poderem entrar no meu Telegram, que é a Bela e a Fera. Sou eu e o professor Cristiano Lázaro, né? A gente brinca Bela e a Fera do Direito Penal. Vocês podem botar lá, podem entrar. Vocês vão ter áudios. Lá no meu Telegram, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo um passo a passo da advocacia criminal. É para aquela galera que quer advogar mesmo. Eu estou ensinando a prática, ok? A prática. Inclusive, ontem eu fiz uma live que já está disponível no meu canal do YouTube e está no meu IGTV também, no meu Instagram, se vocês quiserem assistir, como cobrar honorários. Pode ser para a galera que já é advogado, para a galera que não é advogado ainda, quer saber como que eu devo cobrar honorários? A minha live eu fiz ontem e já está no meu canal do YouTube. É só vocês assistirem aí. E outras lives como essa, toda quinta-feira a gente vai ter essas lives e eu vou estar sempre informando as lives para vocês lá no meu canal do Telegram sobre prática criminal. Então, a gente tem aqui a aula de direito penal, de processo penal, né, teoria, e lá no Telegram vocês têm a prática mesmo da advocacia criminal, tá bom? Então, fica aí, ó, hashtag a dica para vocês. Como é de costume, eu sempre termino minha aula com uma mensagem de paz, com uma mensagem de força, com uma mensagem de coragem, com uma mensagem de determinação, e não seria diferente. Eu não teria como terminar essa aula de hoje sem trazer para você uma mensagem de fé, uma mensagem de força. E a mensagem que eu trago para vocês hoje é: tenha fé e determinação. Às vezes a gente parte em busca de nossos objetivos, mesmo sem termos certezas de qual será o melhor caminho para a gente poder chegar lá. E aí, com fé no coração, não existe medos, não existe receios, apenas vontade de você conseguir alcançar aquela vitória que você está buscando. Então, o que eu deixo para vocês é: acredite sempre, não importa as circunstâncias, não importa o que você está passando nesse momento. É provável que as dificuldades, elas acabam por surgir, mas se nunca duvidar da sua determinação, o resto todo vai ser feito. As chances que vêm para você são as chances para aquelas pessoas que não desistem. Nunca desista, porque a vida ela dá oportunidade para aquele que persiste, para aquele que continua em meio às dificuldades, em meio a todas as tribulações que a vida ela traz para a gente. A vida, ela exige da nossa parte uma coragem, e é uma coragem constante, assim como uma forte determinação de nós. Não é fácil enfrentar esses grandes obstáculos, essas grandes dificuldades que ocorrem e surgem de vez em quando até de surpresa, né? Assim, na nossa vida. Não é simples você vencer o desalento dessas coisas, nem sempre correspondem aí às nossas expectativas. Não é bem assim.
mas é necessário você manter o foco, manter o objetivo, você estar otimista, mesmo nas fases menos positivas que às vezes assolam para a gente. Nenhuma tempestade, entenda, nenhuma tempestade dura eternamente. E se a gente for íntegro, mais tarde ou mais cedo, a gente vai vencer. O importante é você não desistir. O importante é você acreditar. Você acreditar, tudo já deu certo. Porque a frase que eu uso, olha, já estão falando aqui para mim, se eu quero, eu posso, eu consigo. É a frase que eu uso na minha vida. E não é diferente, eu sempre termino minhas aulas assim, vou terminar minha live assim. Então eu peço a vocês daí, eu daqui, batendo no peito bem alto e gritando, eu quero, eu posso, eu consigo. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima live. Toda sexta-feira eu estou fazendo essa live aqui no YouTube. Toda sexta-feira às 17 horas, tá bom? Toda sexta-feira. Compartilha com os amigos, chama os amigos. Toda sexta a gente tem um tema novo. Podem pedir os temas lá no meu Instagram. Fala lá na minha mensagem que toda sexta-feira a gente escolhe um tema e eu trago para vocês, que pode ser tanto de penal quanto de processo penal. Beijo, gente! Tchau, tchau!